Vamos analisar hoje pinturas e fotografias artefatuais que estão disponíveis publicamente há muito tempo e vamos entender o que há de errado nelas. Artista Alberto Cape, retrato de Cornélio com cocheiro e tutor, criado no final do século XVII. Aqui vemos que, em primeiro plano, tudo tem um nível de detalhamento elevado, enquanto todo o resto apresenta um estilo de pintura diferente. Ao fundo, há um homem correndo e um cavalo, proporções meio estranhas dos cavaleiros, cabeças tortas como se fossem fotografias inseridas na pintura. Eles são desproporcionalmente grandes, enormes e parecem recortados de uma foto. Esses rostos são femininos e essa personagem, como é comum nas mulheres, olha para a câmera como quem pergunta: "Como estou?". Além disso, a gravação com uma câmera moderna captura esse olhar no momento, com um obturador rápido. Nas obras de Albert Cape, quase todas as pinturas têm composição parecida, parecendo montadas com diferentes partes. Provavelmente, durante uma investigação, seria possível estabelecer que tudo isso foi feito por algum análogo em séculos passados ou talvez até mesmo no século XX. Ao analisar o quadro Fuga de Napoleão, vamos prestar atenção à cabeça da Esfinge. Como sabemos, na história da França, as pirâmides do Egito e a própria Esfinge têm grande importância. Alguns acreditam que ela foi inserida simbolicamente, mas há quem diga que seria uma explosão nuclear camuflada que queimou Moscou e causou a derrota do exército de Napoleão por doença de radiação. Sim, aparentemente não foi só uma. No mundo todo, esse evento é conhecido como o Ano Sem Verão. Pesquisadores sugerem que foi uma guerra nuclear global, cujo resultado foi a mudança climática e depois o dilúvio mundial do início do século. Quadro de Auguste Ferrer Dalmau, 1812. Nesta pintura é possível ver claramente que os soldados em combate têm uniformes absolutamente idênticos e o mesmo rosto. Na verdade, é a mesma pessoa em várias posições, usando uniforme de gala, aparentemente após um desfile. Já analisamos antes como os artesãos do passado ainda produzem pinturas até hoje. Eles não se destacam pelo talento, mas são engenhosos na criatividade. Nessas pinturas, a trama é inventada para inundar nossa história de mitos. E como ninguém percebeu essas falsificações até agora, por que não continuar? O nível de inconsciência da população permite que isso aconteça. Quadro Batalha de Preussisch-Eylau, 1807. Aqui vemos diversos chapéus e capacetes incomuns dos exércitos em guerra. À direita, os granadeiros prussianos com seus kokoschniks dourados. À esquerda, os franceses com seus chapéus tricórnios. Propõe-se acreditar que, depois que os canhões eram destruídos, os soldados avançavam em formação fechada em direção ao inimigo com as armas erguidas. Até então, a infantaria disparava sem mirar e depois iniciava um combate corpo a corpo sangrento. Os soldados não tinham nenhum preparo físico, apenas habilidade no uso da baioneta, manutenção do mosquete, conhecimento das ordens e treinamento de marcha. Se a pintura retrata uma batalha real da época, conclui-se que as armas de fogo antigas já tinham sido substituídas por mosquetes. Essa aparência tola e cerimonial das tropas surgiu como um culto de carga das guerras passadas, quando os exércitos vencedores, vistos em arcos do triunfo e pinturas com coroas de louros e carruagens, marchavam pelas terras conquistadas. E ficou marcada justamente pelas roupas de gala. Daí veio essa tendência de lutar usando trajes cerimoniais. A finalidade original desses chapéus extravagantes muito provavelmente era técnica, para facilitar o comando e a comunicação entre os oficiais de todos os grupos de tropas a qualquer distância e para o controle operacional deles. Pintura de Adolf Goebbels, Exército do Império Russo, ano de 1862. Curiosamente, mesmo com a fotografia já inventada há muito tempo, pinturas ainda eram produzidas em massa até o século XX. É compreensível, pois em uma fotografia poderia aparecer algo que não se encaixasse nos limites da história oficial. O uniforme militar aqui é mais simples e os rostos vieram de uma ou duas pessoas. Nos interessam os babados dos chapéus. Vamos supor que esses são indicadores de campo elétrico. O sistema de comunicação e detecção de campos elétricos foi retirado de uso por último. Antes do rádio, era necessário comandar as tropas de outra forma, por isso ela foi usada até o fim do século. Popov e outros cientistas ao redor do mundo inventaram o rádio simultaneamente.
Os sistemas de comunicação do passado foram completamente removidos da história. A comunicação também era usada nas igrejas e depois do século. Cada igreja não era apenas um condensador de energia atmosférica, mas também um quartel-general. Após a conquista, lá não apenas recebiam a voz de Deus, mas também era feito o controle das cidades e povoados. Quadro de Adolf Goebbels, uniformes da Guarda Imperial. Aqui estão retratados militares já com capacetes não funcionais, usados apenas para fins estéticos e sem finalidade técnica. No fim, tudo se resumiu a simples capes, como os dos oficiais no centro. Após o fim das conquistas planetárias, as autoridades locais possuíam muitas armas e tecnologias, mas ninguém compreendia como funcionavam. Por isso vemos diferentes formas de capacetes, penachos nos capacetes e assim por diante. Aqui, por exemplo, os capacetes passaram a ser justamente capacetes com símbolos de autoridade ou do ramo das tropas, até mesmo no capacete de um simples bombeiro. Gans McCarthy, entrada de Carlos em Antuérpia. O evento do século está retratado no final. Se este aqui a cavalo é Carlos, então não me surpreende que este, sem dúvida alguma, seja o rosto de uma mulher. E isso é apenas mais um fato de que os artistas medievais frequentemente usavam mulheres para retratar a imagem de um homem. Interessante analisar a psicologia dessas inclinações. Outra versão diz que pegaram uma pintura de outro tema e a rebatizaram como assuntos urgentes. Na pintura é mostrado como o novo poder se apresenta às pessoas comuns, aos moradores locais. Uma procissão de soldados com grandes lanças, nobres e prostitutas nuas. O personagem central, montado em um cavalo azul, faz um gesto de mão sugerindo acessibilidade, luxúria e depravação. Atrás dos cavaleiros, de ambos os lados, seguem jesuítas com chapéus vermelhos. O povo, surpreso, não sabe como reagir a isso. Para a sociedade religiosa da época, isso era selvageria. Todas as pinturas de McCarthy retratavam mulheres nuas e devassidão. Cleópatra é um exemplo disso. Ela foi a primeira mulher no mundo a usar cosméticos e seduzir grandes governantes que a visitavam. A história do Egito é estudada primeiro na escola como um símbolo do início dos tempos, onde as normas de moralidade eram chocantes, até mesmo o incesto era permitido. Tudo isso veio para o Egito da civilização suméria. O sentido é que o novo poder oferece às pessoas todas as tentações e pecados, contanto que elas se submetam e se degenerem voluntariamente. Estes são planos históricos e podemos ver bem nas pinturas do passado, como na obra de Jean-François de Troyes, O Tempo Revelando a Verdade, do início do século XVIII. Segundo nossa decodificação, o personagem com foice e asas representa a frota cósmica, provavelmente como comandante, trazendo a morte às pessoas, simbolizada pela foice. Ele despe a mulher que concede poder sobre o mundo, que apoia o pé sobre o globo terrestre, e o quadro se chama O Tempo Revelando a Verdade. Essa é a verdade que nos é revelada desde o século XVIII. A prostituição feminina é a principal e invisível degradação da humanidade. Se ao fundo ainda mostrassem enxofre caindo sobre Sedom e Gardemara, a cena teria um aspecto completo. Eram destruídas as cidades que não aceitavam a depravação e não o contrário. A enorme beluga ainda era pescada no Volga no início do século. Como sabemos, os animais gigantes e a vegetação foram removidos do planeta nos séculos XVIII e XIX, com o objetivo de implantar uma nova formação na qual também os gigantes, que viviam com as pessoas, desapareceram da história oficial. Hoje em dia, não há mais nos mercados e viveiros macieiras com porta-enxerto de sementes que têm raízes fortes, chegam a 6 metros e vivem até 50 anos. Tudo está sendo substituído por árvores anãs, pouco produtivas e de vida curta, que não são resistentes aos invernos da Sibéria. Das florestas e dos campos estão desaparecendo as culturas de frutas e bagas e as pessoas nem pensam em plantar plantas úteis além do espaço de suas hortas. E assim essas plantas em breve também deixarão de ser usadas. E ao mesmo tempo, ninguém forçou ninguém diretamente, apenas foram criadas, de forma imperceptível, condições que favoreceram esse desaparecimento. Aqui está uma foto do pavilhão agrícola em forma de enorme isbá. Uma questão interessante: por que construir uma casa tão incômoda e difícil para as pessoas?
Existe uma teoria de que a Guerra Civil nos Estados Unidos e a abolição da servidão em 1861 foram uma limpeza da civilização anterior. Superpoderosos foram exterminados, e isso ficou na cultura dos Estados Unidos da América como super-heróis. Os gigantes partiram do nosso mundo, ou como dizem, foram levados embora. Muito provavelmente, essa era a casa onde moravam os gigantes. Depois que eles foram expulsos, essa cabana foi transformada supostamente em um pavilhão e em seguida foi imediatamente queimada. Terceiro Reich, década de 1930. A empresa Mercedes saúda Hitler, que sobrevoa com uma frase formada por carros. E são essas empresas que ignoram totalmente a Segunda Guerra Mundial. Na realidade deles, isso não foi um problema para eles. Pelo contrário, nenhuma guerra afeta a estabilidade das marcas europeias. Você vai falar, e daí? Mas no território da Rússia, não existem alimentos e tecnologias que tenham sido aprimorados por séculos, mantendo suas tradições e marcas. É como se nesse território estivesse acontecendo um cataclismo constante e ininterrupto, que não deixa pedra sobre pedra não só da era passada, mas também nada permanece por mais de uma década. Por exemplo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas teve que comprar uma fábrica da Itália pagando em ouro para produzir o Diguli e continua fazendo isso até hoje. Só é permitido comprar tecnologias ocidentais ultrapassadas. É proibido implementar os próprios desenvolvimentos. Isso é surpreendente. Essas diretrizes foram criadas ainda na fase de surgimento da Academia Russa de Ciências, abreviada como Academia Russa de Ciências no século XVIII. O carro voador de Jesse Dixon, do ano de 1940. É surpreendente que já naquela época tenham criado o rotor duplo e o aparelho fosse tão pequeno. Se essa inovação não tivesse sido cortada pela raiz, hoje cada um de nós poderia ter carros bonitos, ergonómicos, híbridos e de todos os tipos, capazes de voar, flutuar e andar ao mesmo tempo. Plataforma voadora VZ One Pauni, 1955. Se passaram 60, 70 anos desde a invenção e até hoje as plataformas voadoras ainda estão na fase de desenvolvimento experimental. 100.000 mulheres iranianas protestam contra a lei do uso obrigatório do hijab em Teherã. 1979 trata da evolução humana. Se na década de 1980 o Irã já tinha uma sociedade secular próspera, por algum motivo agora ela mergulhou na Idade Média. Acontece que não são necessárias guerras, basta impor a religião e a formação desejadas, e todos serão forçados a se tornar habitantes da época estabelecida. Provavelmente alguém lá em cima está decidindo agora sob qual regime os russos vão querer viver em um futuro próximo. Ou é a ditadura bolchevique comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com ateísmo agressivo, ou é uma ditadura religiosa agressiva sob a autocracia cesarista. Mas, a julgar pelas preferências na literatura de ficção científica, a geração jovem provavelmente vai escolher a era do feudalismo sangrento, onde a vida humana não vai valer nada e só os barões e príncipes terão direitos. Aqui vemos a degradação da elite da sociedade, dos professores que transmitem o conhecimento para a nação. Pagar salários com vodka naquela época não incomodava ninguém, já que a alternativa era não receber salário de forma alguma. Se alguém disser que a degradação pelo álcool começou na época soviética, isso não é verdade. Ela começou com a religião na Rússia. Após o ritual, as crianças adultas bebiam vinho e um bar de cerveja era colocado em frente à igreja. A era do governo de Piotr ficou marcada pela forte alcoolização geral. Moedas com OVNIs do século XVII bombardeando cidades. Se aceitarmos isso como um fato, então, muito provavelmente, essas imagens eram colocadas nas moedas naquela época. Não com o objetivo de eternizar eventos passados, mas como uma indicação do poder estabelecido, do que acontece com aqueles que não o aceitam. Naquele tempo, discos voadores destruindo cidades com armas de destruição em massa não eram conspiração. A pintura João Batista de Leonardo da Vinci é oficialmente do século XV, mas muito provavelmente é do mesmo século XV III. Além disso, o rosto de João Batista é o rosto de uma mulher, que se repete em outras pinturas de Leonardo à direita dele. Teóricos da conspiração encontraram uma dica de um rosto de extraterrestre. Se você espelhar a pintura, realmente aparece.
Vinci codificou uma mensagem sobre a quem realmente pertence à autoria da religião cristã implantada na Terra, e no final deste vídeo, nossa história é feita desses tipos de evidências que podem ser interpretadas de formas diferentes por diversos motivos. Legenda criada por